galera, estamos aqui no nosso Teamcast e hoje o assunto tá maravilhoso. E é claro, eu não estou sozinha, eu tô com o Gustavo. Oi gente, tudo bom com vocês? Olha, convido você a abrir sua lição na lição 6 desse quarto trimestre. A lição tem como título Conduzindo o Povo ao Lar. O que a lição tem a ver com isso a gente vai saber já já. A gente tem um convidado muito especial, Débora, convidada Ana Lívia. Por favor, convidado, se apresente, diga de onde você veio, a sua idade. Sua base. Claro. Oi, pessoal, meu nome é Ana Lívia. Eu vim lá da Igreja Adventista de São Brás, sou da base Berite. Nossa, que bacana. E quais são as atividades missionárias que a sua base desenvolve? Bom, a gente visitou uma casa de repouso recentemente, né? A gente também, como foi no período do Quebrando Silêncio, nós também fizemos uma distribuição de folhetos e revistas relacionadas a esse tema. Ai, que bacana, né? É muito importante isso, ver que vocês estão sendo uma geração ativa. E bom, qual é a história dessa semana? Bom, a gente vai falar sobre Esdras, de quando ele estava tentando fazer o povo de Israel voltar para a terra deles, sair da Babilônia, sair do exílio que eles ficaram tanto tempo sofrendo. O povo que ficou muito tempo lá em Babilônia, que a princípio eles começaram a reclamar, mas assim, do nada eles já não queriam mais sair de Babilônia, eles já estavam com uma vida feita lá. E Ana, por que disso? Por que eles não quiseram sair de lá? Bom, a lição, ela traz pra gente que o casamento que eles tiveram com outras nações, com povos de outras nações, né, a estabilidade financeira, o fato deles já terem uma casa, uma vida estabelecida lá, fez eles se apegarem à Babilônia, achando que quando eles voltassem ia dar muito trabalho, ia ter que recomeçar do zero, fazer tudo de novo. Tinha viagem de meses pela frente para eles também. Então, eles se apegaram demais ao reino babilônio como se fosse o provedor de alegrias e mantenedor deles. E qual o papel de Esdras na história, né, nessa história? Bom, Esdras, ele teve aquele estalo que o povo precisava, porque o povo ficou tanto tempo que já tinha se esquecido mais ou menos das origens. E Esdras ficou a vida toda dele estudando sobre as profecias, sobre a profecia de Abraão e também os escritos de Daniel, os escritos que ele tinha da Bíblia. Então, ele teve aquele estalo de que ele precisava voltar para Jerusalém, para a terra deles. Para que eles pudessem voltar para casa e voltar do lá onde eles conviveram, Sim. os amigos. Relembrar dessas origens. Com certeza. Cumpria realmente a profecia que tinha feito a Abraão, que eles teriam uma terra que apenas Deus seria adorado, enfim. Mas, infelizmente, o povo ele não quis sair. E assim, é algo muito comum a gente ver hoje, que a gente está muito adaptado, a gente está gostando muito, a gente fica mais em casa em relação às coisas desse mundo. A gente não gosta de sair da nossa zona de conforto e começar do zero é algo muito difícil porque faz com que a gente tenha muito esforço. Principalmente quando você já começou do zero uma vez, está vivendo o presente, mas aí você vê a oportunidade de começar do zero de novo. Como é que o adolescente ele pode ter essa coragem de, pode ser que isso aqui dê certo, mas tem que começar do zero? Como é que ele pode sair da zona de conforto dele e partir para uma nova área? Cara, a única solução, no caso, que é a mais óbvia, é a comunhão com Deus. Mas não é aquela comunhão tipo, Senhor, muito obrigado por isso, te peço por isso. Não, ele realmente tem que ter a comunhão forte, de chegar em Deus e falar, Senhor, olha, tá acontecendo isso, eu não vou conseguir, eu preciso da tua ajuda, eu não consigo fazer nada sozinho. Não é só, quero agradecer isso. Que ele seja o seu melhor amigo, Exatamente. né? Você ter ali uma amizade de fato com Deus. E, assim, o que Esdras nos dá como exemplo nesse sentido? Bom, a Bíblia e a lição, elas enfatizam muito o fato de que Esdras estudou a lição com afinco. Ele realmente devorou as escrituras. O que ele tinha de acesso, ele devorou. E também Esdras teve o exemplo do seu amigo Neemias, que vamos falar mais pra frente dele também. Ana, você falou que tudo que ele teve acesso, ele devorou. Hoje o adolescente ele tem acesso ao livro, ele tem acesso à Bíblia, ele tem acesso à lição, ainda que seja pelo celular, mas às vezes ele não quer estudar. Como é que o adolescente ele pode criar dentro de si esse desejo, esse ânimo para buscar conhecimento? Afinal de contas, conhecimento é poder. Sim. Bom, na verdade, o adolescente, ele primeiro tem que reconhecer que ele não está fazendo essas coisas. Porque, por exemplo, eu posso muito bem saber das coisas, mas eu posso não estar colocando em prática. Por exemplo, as pessoas que nascerem na área adventista, elas normalmente têm essa educação durante a vida delas. Então, o fato delas pensar, nossa, eu já sei disso, eu não preciso estudar,
é um fator que tem muito isso. Então, a pessoa, para ela começar a realmente ter afinco, a devorar as escrituras, ela precisa reconhecer que ela não é nada, que ela precisa desse conhecimento, que ela precisa de ajuda. Com certeza. E falando de Esdras, a gente vê que Esdras, ele foi um líder muito exemplar, né? Uma figura muito inspiradora para nós, como na questão de quesito liderança. Você podia falar mais pra gente sobre isso? Sim, com certeza. Bom, se você ler o livro, você vai perceber as características que são apresentadas pra gente. Na lição e nem na Bíblia fala muito se Esdras era um homem bom, se ele era legal, não, mas o livro e a Bíblia, eles enfatizam que Esdras, além de ser dedicado a aprender, ele também se dedicava a ensinar. Até porque o povo, como sempre, foi um pouco cabeça dura em relação a isso. Mesmo tendo vivido a abertura do Mar Vermelho, travessia do Rio Jordão, tantas coisas, o povo ainda era meio fechado para entender que Deus era tudo. Então, Esdras se dedicava a ponto de tentar convencer o povo a entender tudo isso. Sim, realmente, ver isso em Esdras, eu acho que também é a questão que a gente sempre vê, que os líderes, eles sempre estão ligados a Deus. Um líder justo, fiel, ele está sempre buscando estar conectado com Deus. Realmente, Ana, um líder ele pode levar o seu povo tanto para um caminho do bem quanto para um caminho do mal. Hoje, dentro da igreja, fora da igreja também, você percebe que os líderes eles estão melhores ou eles estão cada vez mais fracos? Estão levando o povo para um lugar certo, para uma caminhada no caminho certo ou para uma caminhada totalmente errada? Bom, na verdade, isso vai de líder para líder, entendeu? Não tem como fazer um apanhado geral de tudo isso, porque ao mesmo tempo que eu vejo muitos líderes sendo realmente tentando buscar o povo para si, você também vê muitos líderes meio que afastando por causa de intrigas, por causa de falta de comunhão, sabe? Não dá para fazer um apanhado geral disso, porque vai muito de líder para líder. Sim, o líder ele tem um papel muito importante, né, na nossa vida, porque a gente assim, sempre influenciado por alguém, né, no sentido de que sempre tem alguém à frente de tudo. Então, se você é um líder, você tem que saber que a responsabilidade que você tem em guiar as pessoas ao seu redor. E, Ana, partindo para a lição de segunda-feira, onde a gente aprofunda um pouquinho mais o estudo da lição, ele fala que Esdras era um homem consagrado. Como um adolescente ele pode ser um adolescente consagrado para ser como Esdras, a ser um líder dentro da sua base, ser literalmente uma geração ativa? Como é que ele pode ser uma pessoa 100% consagrada a Deus? Bom, como eu falei anteriormente, é a comunhão. Se você for ver, a história de Esdras é basicamente ele tendo a comunhão correta que na época os sacerdotes não tinham. Se não fosse Esdras, o povo nunca teria saído de lá. No caso, além de Deus, se não fosse Esdras, o povo nunca teria saído de lá. Então, para nós sermos consagrados, nós temos que realmente estudar e não ter vergonha. Além de tudo, Esdras não teve vergonha de pedir ao rei para levar o povo de lá. E, assim, normalmente o que acontece com a gente é pensar que se a gente for, não vai acontecer. Mas Esdras, ele mesmo tendo risco de morrer, risco de acontecer as piores coisas com ele, ele foi lá e o rei ainda ajudou ele. Ainda falou, vou te dar dinheiro para vocês ajudarem, se vocês quiserem eu até dou a minha cavalaria. Só que Esdras não aceitou porque ele estava completamente devoto a Deus. Com certeza. E, Ana, partindo para a lição de terça, o nosso making off, Favorita. É a minha parte favorita. Eu me sinto mais em casa, mais curiosidade, que eu sou muito curioso e assumo isso. Teve alguma curiosidade nessa lição de terça que chamou a sua atenção, que você queira compartilhar com a gente? Sim, eu fiquei impressionada com esse quadrinho que diz assim: Artaxerxes não estava preocupado com a rapidez com que o dinheiro seria gasto, mas com a eficiência de seu uso. O principal propósito do dinheiro enviado por Esdras era manter o ritual judaico. Eu fiquei muito impressionada com isso, porque me lembrou da história de Daniel do trimestre passado, que o exemplo que Daniel dava para o rei, tanto para Dario quanto para Nabucodonosor, fez com que o rei sentisse curiosidade, sentisse prazer em ver o povo se dedicando. No caso de Daniel, ver Daniel se dedicando. Eu acho que eles criaram respeito pelo povo, né? Viram que eles eram um povo que tinha princípios e uma base, e eles queriam respeito pelo que eles acreditavam.
não só criaram respeito pelo povo, também criaram respeito pelo Deus do povo. Com certeza. A influência que o povo tinha e como Deus ele se mostrava por meio do povo era muito grande. Não só por meio do povo, mas também por meio de Esdras. O povo ele não queria voltar. O povo ele já estava acostumado lá em Babilônia. Que relação a gente vê no mundo de hoje? Os adolescentes, às vezes eles pensam, não, por mim eu ficava aqui nesse mundo, porque esse mundo aqui tá bom, eu tenho coisa aqui e tal. E muitas vezes a gente esquece que tem um lar melhor na nossa frente, um novo céu e uma nova terra. Que ligação existe entre essa história e esse paralelo? Bom, eu acredito que a influência que o povo estava recebendo de Babilônia era tão grande a ponto deles terem meio que se esquecido das origens. No caso, a toda hora eles tinham a Babilônia, que era o maior reino da época. No caso, ela foi dominada pelos medos e persas, mas por causa disso só aumentou o reino. Ela era o reino mais poderoso, tinha tudo, tinha dinheiro, tinha casa, tinha terra, tinha comida, tinha gado, tinha tudo. Então, a influência que o povo recebeu, pensando que, vou ficar aqui, então vou ter tudo que eu quero, fez com que eles quisessem ficar. E a mesma coisa acontece conosco. Por exemplo, no nosso mundo, nós somos poucos, nós realmente andamos na contramão do mundo, e é difícil. Porque sempre vai ter um mundo bombardeando a gente com informações, com coisas que dizem ser melhores, que, você é crente, você não faz nada, você tem que vir pra gente, você tem que vir pra cá pro mundo, porque você pode fazer o que você quiser, você vai ter o que você quiser. Então, eu acredito que a influência que teve lá no povo também vem pros nossos dias, só que de outras formas, obviamente. Você acha que essa influência vem por meio da tecnologia, por meio de amizade dentro da escola, fora da escola? Porque assim, a gente não vive em uma sala de aula onde todos são adventistas, onde todos compartilham a mesma crença. A influência que eles exercem sobre a gente é muito grande. É esse paralelo que você está querendo dizer? Exatamente. Tanto em sala de aula, quanto na rua mesmo. Você pegando transporte público, você vai ter muitas pessoas compartilhando de pontos de vista completamente diferentes. Uma conversa pode mudar completamente seu ponto de vista sobre uma coisa. Sim, e é interessante ver isso porque muitas pessoas, o mundo hoje ele quer que a gente acredite que estar, né, fazendo os prazeres da carne é ter liberdade, mas na verdade, pelo contrário, a gente está se tornando escravo do pecado. Realmente. Ana, partindo para a lição de quarta, uma lição onde a gente aprofunda mais, onde a gente abre a Bíblia para poder ver o que ela fala para a gente. Teve algum desses textos que chamou a sua atenção? Nossa, Provérbios 4:23. É um texto muito conhecido, que é aquele de você, independente de tudo, você tem que guardar o seu coração, sabe? E eu acredito que o coração, na maneira conotativa, né, não na denotativa, é o que guia a gente. Por mais que a gente tenha no nosso cérebro, sempre o nosso coração vai nos guiar para algum lugar. Então, a gente precisa realmente guardar o nosso coração, a gente precisa blindar o nosso coração, não é apenas guardar. Porque, assim, como você disse, né, a palavra coração significa significa nosso cérebro. A gente tem que blindar o nosso cérebro de coisas ruins que façam que a gente esqueça do céu. Exatamente. Porque aquele povo ali, eu não sei se você concorda, mas aquele povo ali, ele estava com o cérebro aberto para as influências de Babilônia. E eles acabaram se esquecendo do passado, acabaram se esquecendo de suas origens, de onde eles vieram, aonde eles estavam, por que eles estavam ali e as coisas que viriam pela frente. E tanto que o texto de Provérbios é bem claro, sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Como é que o adolescente ele pode blindar o seu coração? Como é que ele pode... Inclusive, aproveitando essa pergunta dele, queria que você desse um conselho para como blindar o nosso coração. Exatamente. Como é que o adolescente ele pode criar um laço maior entre o homem e Deus? Bom, eu vou responder as duas perguntas com uma só resposta, porque é a mesma resposta. Pode parecer muito repetitivo, mas é porque é o que a gente precisa. A gente precisa de comunhão verdadeira, aquela realmente fazer de Cristo nosso melhor amigo, nosso, como eu posso dizer, nosso mantenedor, nosso provedor de vida. Então, se você não tem aquela comunhão verdadeira de não só chegar e falar, pensar... Senhor, perdoa os meus pecados. Não, você tem que realmente... Você tem que se humilhar, você tem que falar, Senhor, eu não sou digno, eu não consigo fazer isso. Porque se você não reconhecer que você não é nada, você vai se achar que está num pedestal e que Deus está abaixo de você. Deus é meio que um criado seu, sabe? Realmente. E isso foi muito interessante. Eu queria partir para a parte de quinta-feira, que fala que pessoas poderosas, elas procuram fortalecer a sua fé.
Então, por exemplo, Esdras, ele se tornou grande, no sentido de se tornar um grande líder, porque ele buscou fortalecer a sua fé através das escrituras, através da comunhão com Deus. E como que a gente pode fazer isso? Fortalecer a fé? Comunhão. Porque é realmente a única coisa que faz você se aproximar de Cristo. Fazer atividade missionária, tudo está em volta da comunhão. Se você não tem a comunhão, você não tem coragem de chegar lá e fazer as coisas de coração. Você pode muito bem estar lá ajudando, sei lá, fazendo uma cesta básica, doando livros e tudo mais. Mas se você pode estar fazendo tudo isso pra fora, sabe? Você não tá realmente lá. Pra você conseguir fazer a coisa, você precisa estar com o coração lá, entendeu? Pois não é nada. Inclusive, aproveitando que a gente está falando da parte de quinta que fala sobre o livro dos ungidos, eu queria falar para vocês sempre lerem o livro dos ungidos, porque ajuda a gente a aprofundar a história, a entender algumas coisas que às vezes não ficam tão claras na Bíblia. E o capítulo dessa semana é o capítulo 50 e 51, e também ajuda a gente a responder o quiz. Ajuda a gente a responder o Biptinho, o nosso quiz que a gente faz sábado. Muitas perguntas do Biptinho são baseadas no livro. Sim. E a leitura do livro amplia o nosso conhecimento. A irmã White dá vários conselhos, assim como os conselhos da Ana aqui sobre uma comunhão direta com Deus, uma relação firme. A irmã White sempre dá esses conselhos e a gente espera e motiva você a não só estudar a sua lição e a sua Bíblia, mas também a ler junto o Espírito de Profecia, porque foi escrito há mais de 100 anos atrás. Sim. Mas é uma mensagem tão atual como nunca houve em outro tempo. E também foi inspirado por Deus. Com certeza. Ana, partindo para a lição de sexta, onde a gente pode fechar aqui com chave de ouro, teve algum ponto na lição de sexta que chamou a sua atenção? Bom, logo na primeira parte de sexta, se você começar a ler, diz assim: Esdras é fundamental nessa história. A Bíblia nos diz que ele era dedicado não só a conhecer a lei, mas também a praticá-la, o que reforça mais o que a gente está tentando falar na lição inteira. Eu falei tanto de comunhão, mas além da comunhão você tem que ter a prática. Sim. Tudo que você aprende, não adianta nada você ter aquela comunhão forte com Deus, você orar, você realmente ter Deus como seu melhor amigo, mas, por exemplo, chegar na escola e não testemunhar aquilo exatamente. Que você diz viver. Seguir as massas, por exemplo, se seu amigo fala palavrão, você vai lá e fala também. Você tem medo de ser excluído porque, eu sou crente, eles não vão querer ficar perto de mim porque eu não falo isso, porque eu não faço aquilo. Então, assim, além da comunhão que a gente tem que pôr em prática essa comunhão. Tudo que a gente aprende na Bíblia, a gente tem que pôr em prática. Sabe, Ana, muitas vezes o adolescente ele tem medo de ser excluído pelos seus amigos da escola. Sim. Mas Ellen White ela fala no livro Parábolas de Jesus que nenhuma frase vai doer tanto na alma do ser humano mortal quanto a frase "não vos conheço". Às vezes o homem ele sente medo de ser excluído pelo grupo de amigos, mas às vezes ele esquece que ele pode ser excluído por Deus, na frase "não vos conheço". E apesar de a gente ter esse medo de ser excluído, é porque realmente é uma necessidade humana, né? Ter amigos, ter uma companhia. Mas a gente tem que saber escolher quem são os nossos amigos e quem é a nossa companhia. Infelizmente, Ana, já está acabando o nosso podcast. E foi muito bom ter você aqui. E nada melhor do que a gente encerrar fazendo uma oração, né, Gustavo? Com certeza, o papo estava muito bom, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Ana, por favor, você pode orar pra gente? Com certeza. Oremos. Querido Deus, amado Pai, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estar testemunhando de Ti de maneira que outras pessoas possam ver. Senhor, te pedimos que continuemos desse jeito, que nós possamos testemunhar cada vez mais sobre Ti e que nunca percamos a coragem de falar de Ti. Te pedimos que nos abençoe a cada família aqui representada, abençoe também os que estão ouvindo ou assistindo a nós. Tudo isso te pedimos, não que haja mérito em nós, mas em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a lição. E para vocês continuarem nos acompanhando, nos sigam nas nossas redes sociais e também se inscrevam no nosso canal. É isso. Um beijo a todos vocês. Tchau.